Edgar Mitchell proferiu o discurso de abertura da CASSIS em 1999, uma conferência anual de matemática em Liège, Bélgica, patrocinada pela Sociedade para o Estudo de Sistemas Antecipatórios, que incorporou sua síntese de teorias da holografia quântica e da consciência humana. A descoberta da presença da ressonância quântica nos seres vivos e a capacidade do campo de ponto zero de codificar informações e proporcionar uma comunicação instantânea representam nada menos do que a pedra de Roseta da consciência humana, disse ele. Todas as diferentes linhas de pesquisa que Mitchell investigara durante 30 anos, afinal, começavam a se juntar. Nessa mesma conferência, ele e Pribram foram homenageados pela exploração do espaço exterior e interior. Pribram, por seu trabalho científico a respeito do cérebro holográfico, e Mitchell, pelo importante trabalho científico sobre a noética. Nesse mesmo ano, Pribram recebeu o prêmio Dagmar e Václav Havel por reunir as ciências exatas e humanas. Hal Puthoff era membro da subcomissão não oficial do Programa de Propulsão Avançada da NASA, Grupo de Transporte Avançado do Espaço Cósmico, ADST-20. Um grupo, disse ele, que está na vanguarda da vanguarda. Na função de diretor do Instituto para os Estudos Avançados, Hal atuava como um órgão centralizador para inventores ou empresas que julgavam ter desenvolvido algum tipo de equipamento que utilizava o campo de ponto zero. Hal fazia o teste supremo com cada um deles. Teria que ficar claro que uma quantidade maior de energia saía do artefato do que entrava. Até o momento, os 30 aparelhos que ele testou falharam, mas Hal continua otimista, como só um cientista de vanguarda pode estar. Sob o aspecto da verdadeira importância das descobertas desses cientistas, essa utilização prática representava apenas uma espécie de banalidade tecnológica. Todos eles, Robert Hall e Hal Puthoff, Fritz Albert Popp e Karl Pribram, eram ao mesmo tempo filósofos e cientistas, e nas raras ocasiões em que não estavam ocupados, dando seguimento às suas experiências, ocorreu-lhes que haviam escavado bastante e alcançado algo profundo, possivelmente até mesmo uma nova ciência. Eles tinham em mãos os primórdios de uma resposta para grande parte do que continuava faltando na física quântica. Peter Milone, das instalações da NASA em Los Alamos, havia especulado que se seus pais da teoria quântica tivessem usado a física clássica com o campo de ponto zero, a continuidade científica teria ficado muito mais satisfeita com o resultado do que estavam as inúmeras incógnitas da física quântica. Alguns acreditavam que a teoria quântica será um dia substituída por uma teoria clássica modificada que leva em consideração o campo de ponto zero. O trabalho desses cientistas poderá retirar a palavra quântica da física quântica e criar uma física unificada do mundo grande e pequeno. Cada cientista fez sua própria incrível viagem de descoberta. Na condição de jovens cientistas com credenciais promissoras, cada um começou a carreira considerando certos princípios como sagrados, as ideias e a sabedoria que haviam recebido de seus colegas. O ser humano é uma máquina de sobrevivência em grande medida, acionada por substâncias químicas e pela codificação genética. O cérebro é um órgão discreto, a sede da consciência, que também é, em grande parte, impulsionada por processos químicos. A comunicação das células e a codificação do DNA. O homem está essencialmente isolado de seu mundo e sua mente está isolada de seu corpo. O tempo e o espaço são ordens finitas e universais. Nada viaja mais rápido do que a luz.
Cada um desses cientistas se deparou com uma anomalia nesse modo de pensar e teve a coragem e a independência de seguir tal linha de investigação. Um, por meio de uma experimentação meticulosa e do método de tentativa e erro, acabou chegando à conclusão de que todos esses princípios, que eram os fundamentos da física e da biologia, provavelmente estavam errados. A comunicação do mundo não ocorria na esfera visível de Newton, e sim no mundo subatômico de Werner Heisenberg. As células e o DNA se comunicavam por meio de frequências. O cérebro percebia e fazia seu próprio registro do mundo em ondas pulsantes. Uma subestrutura sustenta o universo, que é basicamente um meio que registra tudo, proporcionando uma maneira para que tudo se comunique com tudo. As pessoas não podem ser separadas do ambiente delas. A consciência viva não é uma entidade isolada, ela aumenta a ordem no resto do mundo. A consciência dos seres humanos possui poderes incríveis de curar a nós mesmos, de curar o mundo e, de certo modo, de torná-lo como queramos que seja. Todos os dias em seus laboratórios, esses cientistas captavam um minúsculo vislumbre das possibilidades indicadas por suas descobertas. Eles descobriram que somos muito mais impressionantes do que um acaso evolucionário ou máquinas genéticas de sobrevivência. O trabalho deles sugere uma inteligência descentralizada, porém unificada, que é bem mais grandiosa do que Darwin ou Newton haviam imaginado. Um processo que não é nem aleatório nem caótico, mas inteligente e dotado de objetivo. Descobriram que no fluxo dinâmico da vida a ordem triunfa. Essas são descobertas que poderão mudar a vida das gerações futuras de muitas maneiras práticas, como as viagens sem combustível e a levitação instantânea. Entretanto, sob o aspecto do entendimento dos limites mais distantes do potencial humano, o trabalho deles sugeriu algo bem mais profundo. No passado, as pessoas acidentalmente evidenciavam alguma habilidade, como uma premonição, uma vida passada, uma imagem clarividente, um dom para a cura, que logo era descartada como uma anomalia da natureza ou um conto do vigário. O trabalho desses cientistas sugeriu que essa não era uma capacidade anormal ou rara, mas que estava presente em todos os seres humanos. O trabalho deles fez alusão a habilidades humanas, além de qualquer coisa que já sonhamos ser possível. Somos muito mais do que percebíamos. Se conseguíssemos entender cientificamente esse potencial, talvez pudéssemos entender como utilizá-lo de modo sistemático. Isso melhoraria bastante todas as áreas de nossa vida, da comunicação e autoconhecimento, a interação com o mundo material. A ciência não mais nos reduziria ao nosso menor denominador comum. Ela nos ajudaria a dar o passo evolucionário final em nossa própria história, possibilitando que, afinal, compreendêssemos a nós mesmos em todo o nosso potencial. Essas experiências tinham ajudado a legitimar a medicina alternativa, que demonstrou trabalhar de maneira empírica, mas nunca foi compreendida. Se conseguíssemos desenvolver a ciência da medicina, que trata os níveis humanos de energia, e entender a natureza exata da energia que estava sendo tratada, as possibilidades para a melhora da saúde seriam inimagináveis. Essas descobertas também confirmavam cientificamente a sabedoria antiga e o folclore das culturas tradicionais. Essas teorias oferecem a confirmação científica de muitos mitos e religiões, em que os seres humanos acreditam desde o início dos tempos, mas que até agora só tinham a fé como ponto de apoio. Tudo o que esses cientistas fizeram foi fornecer um sistema de referência científica para aquilo que os mais sábios entre nós já sabiam. Os aborígenes australianos tradicionais acreditam, assim como muitas outras culturas, entre aspas, primitivas,
que as rochas, as pedras e as montanhas estão vivas e que criamos o mundo, entre aspas, cantando. Ou seja, que estamos criando enquanto mencionamos as coisas. As descobertas de Braud e Jian demonstraram que isso era mais do que uma simples superstição, e é exatamente no que os índios Achuar e Waronani acreditam. Em nosso nível mais profundo, de fato, compartilhamos nossos sonhos. A revolução científica que se avizinha anunciou o fim do dualismo em todos os sentidos. Longe de destruir Deus, a ciência pela primeira vez estava provando sua existência, ao demonstrar que uma consciência coletiva superior estava lá fora. Não é mais preciso haver duas verdades, a verdade da ciência e a verdade da religião. Poderia haver uma única visão unificada do mundo. Essa revolução no pensamento científico também promete nos devolver um sentimento de otimismo, algo que foi removido da nossa autopercepção com a árida visão da filosofia do século XX, em grande parte derivada das opiniões abraçadas pela ciência. Não somos seres isolados, vivendo a nossa vida separada em um planeta solitário de um universo indiferente. Estamos e sempre estivemos no centro das coisas. As coisas não se desintegram. O centro as sustenta, e somos nós os responsáveis pela sustentação. Temos muito mais poder do que percebíamos de curar a nós mesmos, as pessoas que amamos e até mesmo nossas comunidades. Cada um de nós tem a capacidade e, em conjunto, um grande poder coletivo de melhorar nossa sorte na vida. A nossa vida, em todos os sentidos, está em nossas mãos. Essas constatações e descobertas eram audaciosas e muito poucas pessoas tinham ouvido falar nelas. Durante 30 anos, esses pioneiros haviam apresentado os seus achados em pequenas conferências matemáticas ou nos encontros anuais de minúsculas sociedades científicas criadas para promover um diálogo na ciência de vanguarda. Esses cientistas conheciam e admiravam o trabalho uns dos outros e eram reconhecidos nessas pequenas reuniões com seus colegas. Quase todos eles eram jovens quando fizeram suas descobertas. E antes de empreenderem o que se revelou uma mudança de direção para a vida inteira, já eram altamente respeitados, até mesmo venerados. Agora, eles estavam se aproximando da idade de se aposentar, e a maior parte do trabalho deles ainda não tinha visto a luz do dia na comunidade científica mais ampla. Todos eram como Cristóvão Colombo, e ninguém acreditava no que eles tinham voltado para contar. A maior parte da comunidade científica simplesmente os ignorava e continuava a se agarrar à ideia de que a Terra era plana. As atividades da propulsão espacial tinham sido a única face aceitável do campo de ponto zero. Apesar dos rigorosos protocolos científicos utilizados por esses cientistas, ninguém na comunidade ortodoxa estava levando qualquer outra descoberta deles a sério. Alguns, como Benveniste, tinham sido marginalizados. Durante muitos anos, Edgar Mitchell, hoje com 71 anos, dependia de palestras que proferia a respeito de suas proezas no espaço cósmico para financiar sua pesquisa sobre a consciência. De vez em quando, Robert Jahn apresentava um artigo com provas estatísticas incontestáveis a uma publicação de engenharia, e os editores a descartavam de maneira peremptória. Não devido à parte científica, mas pelas implicações que iriam abalar a visão científica em vigor. Não obstante, Jan Puthoff e os outros cientistas sabiam muito bem o que tinham nas mãos. Cada um deles prosseguiu confiante, característica do verdadeiro inventor. A maneira antiga era simplesmente mais um balão de ar quente. A resistência era, como sempre, havia sido na ciência. As novas ideias
sempre foram consideradas heréticas. A comprovação de tais teorias poderia mudar o mundo para sempre. Muitas áreas precisavam ser aprimoradas, outros caminhos tinham que ser percorridos. Muitos destes poderiam se revelar desvios ou até mesmo becos sem saída. Mas as primeiras investigações experimentais foram feitas. Foi um começo, um primeiro passo, a maneira como toda verdadeira ciência sempre começou.